Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar primeiramente a professora Cleusa, que vai ser minha orientadora, minha banca, o professor Ivan, que foi meu orientador, e os demais presentes. Meu nome é Bruno Milber Bonfada, então eu vou apresentar meu TCC intitulado Como uso de diferentes fungicidas em trigo em condições de déficit hídrico. Bom, agora eu vou falar uma pequena introdução, que a cultura do trigo ela vem sendo muito utilizada desde os tempos antigos. Os primeiros relatos, então, dela foi a utilização dela na crescente fértil, pegando desde a Mesopotâmia até o Egito. Ela começou a se disseminar a partir de lá a cultura pelos povos, e também foi por lá que eles descobriram o processo de fermentação através da moagem dos grãos, adicionando água. Eles faziam uma espécie de biscoito, misturavam com cereais e até mesmo pães, que eram a base da alimentação deles junto com os peixes. Ela foi trazida ao Brasil então por volta de 1534 através das navegações. No século XVIII, ela começou a ser implantada no sul e a partir da década de 40 começou a se expandir. Ela demorou um pouco a expansão devido à cultura que era trazida de lá. Ela não se adaptou muito aos elementos climáticos aqui do Brasil. O Rio Grande do Sul, então, o estado do Sul, eles são responsáveis por 88% da produção do Brasil, sendo que o estado do Paraná comporta, então, 50% da produção e o estado do Rio Grande do Sul, 38%. Ele tem, então, uma grande importância na rotação de culturas, seja para quebrar o monocultivo ou até mesmo deixar uma palha boa para o solo, para manter um microclima adequado no solo. Também as raízes, elas são fasciculadas, então a formação de galerias após a retirada dela ajuda na infiltração de água e manutenção, então, para períodos de estiagem. O grão é considerado um componente básico da alimentação humana, sendo que através dele são realizados vários subprodutos, através do amido, da farinha, como pães, bolachas, biscoitos, e também com o acrescento da população mundial, não somente do Brasil, nós temos que alimentar essa população. E nós não temos muito mais que expandir as áreas cultivadas, então nós temos que aumentar a produtividade nas áreas que já temos. E um fator que contribui bastante para a diminuição dessa produtividade são as doenças. Sendo as principais que estão apresentadas na cultura do trigo são a mancha marrom, a giberela, a mancha amarela, a ferrugem da folha e o oídio. Sendo que para o aparecimento dessas doenças, nós temos que levar em consideração o triângulo da doença, e temos que ter o ambiente certo com o hospedeiro e o patógeno, para ter o início do inóculo da doença. Também, orvalho nas noites e temperaturas em torno de 20 a 25 graus são favoráveis para o desenvolvimento dessas doenças, e segundo a Embrapa, então, a temperatura correta para fazer a aplicação dos produtos, os fungicidas, em torno de 28 a 30 graus, com umidade entre 50% e 90%, e a velocidade do vento de 3 a 10 km por hora, para não ter perigo de volatilização e também não ocorrer a inversão térmica. Então, dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho e posicionamento dos manejos de fungicidas na cultura do trigo, relacionando-os com a eficácia do controle de doenças, reflexos econômicos e produtivos, em condições de déficit hídrico. E o objetivo específico é elencar o melhor manejo de fungicidas para que os princípios ativos possam ter uma maior eficiência no controle das doenças e, por conseguinte, na produção de grãos de trigo. Então, o experimento foi realizado na cidade de São Borja, localizada a aproximadamente 35 quilômetros da cidade. A área é composta, então, por 14,5 hectares, na imagem que a gente pode ver com o contorno em vermelho, e o contorno azul onde que estava localizado o experimento. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é CFA, subtropical úmido, e o solo, segundo o livro do CIBIX, é caracterizado como índice do solo vermelho distroférico típico. Foi utilizado, então, um delineamento de blocos causalizados, com 20 repetições e 4 blocos, sendo que cada um das unidades experimentais, então, tinham 61,2 metros quadrados, que eram 18 linhas de plantio por 20 metros de comprimento. Então, o manejo inicial começou com 2 kg de glifosato, 500 ml de clethodim e 100 ml de flumizin, anterior à implantação da cultura, para fazer o controle das plantas daninhas que estavam presentes no local. A semeadura, então, foi realizada na primeira quinzena de julho, com o auxílio de uma semeadora dobradora da CUM, com 60 linhas de plantio e espaçamento de 17 centímetros entre linhas. A cultivar, então, utilizada foi o tibio ponteiro, que é um trigo-pão, muito similar ao tibio sinuela, e com característica de ciclo médio a tardio. A densidade de semeadura foi de 70 sementes por metro linear,
sendo que essa é a densidade que o produtor usa, visto que o trigo, por ser a característica multicomo, se a gente adensar demais a planta, colocar muita semente no plantio, a gente vai ter uma competição entre as plantas mesmo de trigo, assim, diminuindo a produtividade. E a adubação foi com 250 kg por hectare do adubo NPK 10-30-20. No dia 30 de julho, então, foi realizada a demarcação da área, com auxílio de um cortador de grama, sendo que o mesmo pegava 3 linhas de plantio. Então, no ponto X da lavoura foi feita a roçada e era contado 18 linhas e feita uma nova roçada para delimitar bem a diferença dos blocos e das parcelas. Daí, em sentido longitudinal, era pegado em relação à cerca, então foi medido para deixar o esquadrejamento certo do experimento. Na tabela 1 também nós temos os tratamentos utilizados no experimento, sendo que o que era para ser realizado era para ter sido feito 3 aplicações, mas como o clima não favoreceu muito, foi realizado só 2. Os produtos utilizados foram Approach, Tilt, Fusão, Orquestra, Versátil, Tebuconazole, Cipres, Mancozeb e Trídio, sendo que as doses indicadas, então, eram as doses da bula, e dentro desses produtos nós temos 5 mecanismos de ações, que são os triazóis, as morfolinas, as estribilurinas, as carboxamidas e os multissítios, sendo que os triazóis e as morfolinas agem na síntese de ergosterol, sendo os triazóis na síntese G1 e as morfolinas na síntese G2. Elas têm a mesma rota, mas em sítios de ação diferentes. E esse ergosterol, ele é um constituinte da membrana dos fungos, então há a quebra desse ergosterol levando o fungo à morte. Já as estribilurinas e as carboxamidas, elas agem na respiração, sendo as estribilurinas na respiração C3 e as carboxamidas na respiração C2, impedindo assim o transporte de elétrons dentro da célula, fazendo também com que não se tenha hidrogênio dentro da célula e não consiga então a célula produzir energia através do ATP, levando assim a célula à morte do fungo. E os multissítios, como o próprio nome já diz, eles têm vários sítios de ação e várias rotas, diferentes dos produtos citados anteriormente. Após, então, a implantação, foi realizado o controle das plantas remanescentes com herbicidas Topic e Metsuran. O perfilhamento das plantas iniciou-se no dia 18 de julho e a aplicação de ureia foi de 150 kg por hectare de N-Max em taxa fixa. As aplicações dos tratamentos foram realizadas no dia 11 de setembro. A ponta utilizada para a aplicação foi a XR verde jato plano da marca Tijet. Para essas aplicações, então, foi tido o auxílio de um pulverizador costal da Jacto, com 20 litros, com vazão de 150 litros por hectare, e com uma barra com 4 pontos de pulverização, que totalizava 1,5 metro de faixa de aplicação, assim sendo necessário fazer 2 caminhamentos dentro da unidade experimental para fazer a aplicação total. Então, como a capacidade da máquina era grande, era feita a dosagem para todas as parcelas que continham aquele tratamento, e era pulado, era feito uma, ia para outra, e depois ia para outra, depois era lavada a máquina, passada uma água nela, e colocado outro tratamento assim, até chegar em todos eles. As avaliações das doenças das plantas ocorreram no dia 9 de outubro, e a colheita foi realizada no dia 1º de novembro, sendo que a colheita foi pegada no auxílio de um ferro de construção. Foi feito um retângulo com 1 metro de comprimento e 30 centímetros de largura, assim, pegando 2 linhas de plantio, e era para fazer a colheita. Era sempre pegar as linhas do meio para não ter interferência do ambiente externo. E essas 2 linhas eram coletadas, colocadas dentro de um saco e devidamente marcadas. E depois foi trazido para Ijuí para fazer as avaliações em laboratório. Bom, as variáveis relacionadas a doenças foram mensuradas através de 10 pontos aleatórios dentro de cada parcela. A altura e o stand foram mensuradas através de 3 pontos por parcela, sendo que a altura foi realizada antes da primeira aplicação e já o stand foi realizado antes da colheita. As variáveis morfológicas foram avaliadas dentro do laboratório, como eu falei anteriormente, e foi trazido de São Borja essas plantas. Foi pegado 5 plantas por bolsa, que caracterizavam a unidade experimental, e delas foi avaliado o comprimento da espiga, diâmetro do como, massa da espiga, a massa dos grãos, o número de grãos e o peso de 100 sementes, 100 grãos. E as informações meteorológicas, então, foram retiradas do site da NASA.
Os dados obtidos na coleta foram submetidos à pressuposição do modelo estatístico, com normalidade dos erros, por Shapiro-Wilk, e homogeneidade das variâncias residuais pelo teste de Barnett, bem como aditividade e independência dos erros. Procedeu-se à análise descritiva para compreender a natureza dos tratamentos e variáveis. Após, foi realizada a análise de variância a 5% de probabilidade pelo teste F, para verificar a variabilidade dos tratamentos. As variáveis morfológicas, os componentes de produtividade e a quantificação das doenças foram submetidas à correlação linear de Pearson, com significância de 5% de probabilidade, sendo que o software usado para a realização desses dados foi o RBIL. Agora vamos entrar um pouco no resultado das discussões, trazendo primeiramente a tabela dos dados climáticos, que na segunda linha nós temos os estágios fenológicos, desde a germinação, afilhamento, alongamento, florescimento e maturação. Também na última linha tem os dias que ocorreu essa passagem desses estágios. Podemos observar, então, na precipitação, que no afilhamento teve uma precipitação somente de 25 milímetros, e o ideal, segundo artigos, é de 122, fazendo com que os últimos perfilhos largados pela planta sejam ocorre a senescência precoce devido à manutenção da planta, ela não ter água disponível, ela vai tentar manter somente a planta mãe, como também a senescência das folhas do bacheiro ocorreram bastante, reduzindo então a área fotossintetizante e ocorrendo uma perca da produção. Na maturação, então, tivemos 300 milímetros, o que ocorreu a diminuição no pH devido ao grão estar pronto para fazer a retirada na lavoura, então com a alta umidade a germinação começou a ser efetuada dentro dos grãos. Também na época do florescimento tivemos temperatura média de 18 graus e umidade de 78, mas nos dados coletados, há muitos dias a temperatura estava em torno de 32 graus, assim, reduzindo o número de flores férteis, como também a umidade está baixa, assim, dificultando a polinização e a geração dos grãos posteriormente.